no capítulo 16. Irmãos, nós teremos no dia 6 de novembro, às 14 horas, lá na congregação do Jardim P, o louvorzão está pregando o pastor Josmar. Também o grupo de Gerson Cairós, da congregação do Jardim P, está convidando os irmãos para o segundo aniversário do grupo, dia 6/11, às 19 horas. É o mesmo dia. No mesmo dia, à tarde, tem um louvorzão, e às 19 horas tem o culto de ação de graças do segundo aniversário do grupo Cairós. E na sexta, no sábado, a nossa juventude vai cooperar em Jaguariúna. Irmãos, 2 Samuel, capítulo 16. Diz assim: e chegando o rei Davi a Baorim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando, e apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando Simei, assim dizia: sai, sai, homem de sangue, ó, e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis que agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar, e lhe tirarei a cabeça. Disse, porém, o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixai-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa a Davi. Quem, pois, diria: porque assim fizeste? Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos: eis que meu filho, que saiu das minhas entranhas, procura a minha morte, quanto mais ainda este filho de Gemini, deixai-o que amaldiçoe, porque o Senhor lhe disse: porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Prosseguiam, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens, e também Simei ia ao longo do monte, defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele, e levantava poeira. Amém. Meus irmãos, esse é um trecho da fuga de Davi, porque Davi foi um homem muito corajoso, não temia nada, lutou muitas guerras e as venceu. Ele dizia que o Senhor que adestrava as suas mãos para a peleja, e que fazia com que lutasse com destreza, com perfeição. E no entanto, por causa desta confiança em Deus, ele jamais temeu. Davi jamais fugiu. Mas nós vamos encontrar Davi fugindo esta vez, quando Davi está fugindo do seu próprio filho. Se Davi ficasse, Davi sabia, um dos dois teria que morrer, ele ou seu filho, e ele sabia que seu filho era quem morreria. Então, para não enfrentar esta batalha, ele preferiu fugir. E a Bíblia nos conta que quando Absalão tomou o poder, Absalão tomou o palácio, tomou o governo, Davi fugiu pelo lugar a porta do ribeiro de Cedron. E Davi e seus familiares, Davi e os seus servos mais fiéis, eles atravessaram aquele ribeiro chorando. O ribeiro de Cedron, o mesmo lugar. Curioso que o mesmo percurso que Davi fez quando saiu fugindo do seu filho,
Jesus fez no dia em que ele orou no Getsemane e verteu gotas de sangue como suor. Ele fez o mesmo percurso na noite antes da sua morte, antes de ser crucificado. Ora, meus irmãos, essa fuga de Davi, nessa fuga, Davi tinha amigos e tinha inimigos. Se houver aqui nesta noite alguém que diga: olha, eu só tenho amigos, nunca tive um inimigo, eu diria: teu nariz está crescendo, porque não existe a pessoa que só tem amigos, né? Jesus, meus irmãos, Jesus, a perfeição, a moral perfeita, os sentimentos mais altos, mas no entanto Jesus tinha muitos inimigos, e nós também teremos. Nós teremos inimigos que nos odiarão com ódio grande, intenso, ódio verdadeiro. Mas nós temos amigos e nós louvamos a Deus, porque Deus sempre nos dará amigos fiéis, sempre nos dará pessoas que nos auxiliam, pessoas que estarão conosco, movidos num verdadeiro sentimento de Deus. E Davi tinha estas pessoas com ele. Davi fugiu com estas pessoas. Alguns eram amigos antigos do tempo em que ele formou o seu exército, que o rei Saul reinava. Ele não era o rei, ele tinha um exército que ele formou de homens pobres, homens falidos, homens sem esperança. E estes homens, no dia em que ele quis fugir de seu filho, eles também quiseram ir com eles. Alguns ele disse: não, você fica aí, que você vai ser para mim um espião. Mas outros foram com ele. Então tinha amigos antigos, amigos fiéis. Mas naquele dia em que ele fugia, estava passando por um lugar chamado Baurim, um homem da família do rei Saul. Ele aproveitou-se da situação de aparente fraqueza em que o rei Davi estava, um rei sem trono, um rei sem poder, ainda que a Escritura faz questão de destacar que Davi estava rodeado pelo seu exército e junto com os seus súditos fiéis. Mas aquele homem via em Davi uma situação de fraqueza, uma situação de miséria, uma situação assim de semi-desespero. E então aquele homem aproveitou-se disso, sabe? Há um provérbio que diz que todo mundo tira lenha da árvore caída. E naquele dia Davi não estava bem, Davi estava fugindo, não era o grande vitorioso, não era o Davi que as mulheres cantavam. Saul matou os seus milhares, Davi os seus 10 milhares. Davi estava numa hora ruim da sua vida, e quando Davi estava caminhando, apareceu Simei. Este homem era da linhagem de Saul. Este homem sempre considerou que Davi foi um homem justo, porque ele tomou o trono da linhagem de Saul. A linhagem de Saul, Isbosete, ele esperava que prosseguisse a linhagem de Saul reinando, mas Deus tinha escolhido a Davi, e Deus tinha posto Davi no lugar de Saul, tinha tirado o trono dele, e os seus familiares nunca eles aceitaram isso, nunca eles viram com bons olhos isso. E naquele dia em que Davi parecia fraco, em que Davi parecia desesperado, em que Davi parecia um homem abandonado por Deus, aquele homem chegou, pegou pedras e jogava sobre Davi, e dizia: fora, fora, homem de sangue, fora, fora, homem de Belial, você está recebendo a paga do que você fez com a linhagem de Saul, você está recebendo a paga da maneira como você matou os meus parentes, hoje você está recebendo a paga, porque um homem de sangue, seu filho tomou o reino, e você está nesta situação de desgraça, porque é um homem de sangue. Meus irmãos, quando ele fez isso do lado de Davi, estava um comandante antigo de Davi, homem corajoso, experiente na guerra. Ele disse: quem é este cão morto para afrontar o rei meu senhor? Deixa-me passar, eu vou lhe arrancar a cabeça. E meus irmãos, Davi olhou para ele e disse: que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? Quando Davi falava filhos de Zeruia, ele queria destacar que aqueles seus comandantes eram homens violentos. Então ele disse: o que eu tenho com vocês, filhos de Zeruia? O Senhor o mandou amaldiçoar, deixe-o. Deus o mandou amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Meus irmãos, talvez a
haja pessoas nesta noite que estão enfrentando contrariedades, as coisas não têm dado certo, mas sabe, quando as coisas não dão certo para nós precisamos ter atitudes certas para sermos vitoriosos. Um dia Spurgeon estava sentado perto do porto, ele sentou do lado do velho marinheiro, e ele puxou conversa com o marinheiro, e depois ele disse assim: você é o lobo do mar, você é um velho marinheiro, um homem experiente, me diga uma coisa, você está no meio do mar, tem uma tempestade muito forte, o que você faz? Ele disse: pastor, quando a gente está no meio do mar e vem uma tempestade muito forte, não há nada por fazer, a gente põe o barco na direção certa e espera para ver o que vai acontecer. Nada pode ser feito. Spurgeon disse: assim é a fé. A fé é uma atitude firme, uma atitude que olha para o objetivo e se mantém nele enquanto a vida, quantas vezes balança, enquanto o mar se agita. Irmãos, nas contrariedades é importante ter a atitude certa. E pastor, que atitudes são essas? Você precisa da consolação de Deus quando está passando por contrariedade, quando as coisas não estão dando certo. Mas pastor, o que vai me consolar quando as coisas não estão dando certo? Primeira verdade desse texto: consola-te com a soberania de Deus. Consola-te com a soberania de Deus. Meus irmãos, Davi não fugia, Davi não tinha cara de derrotado, Davi não era humilhado, não podia ser humilhado por homem algum, mas naquele dia ele sabia que Deus tinha permitido aquilo, ele sabia que estava saindo porque o profeta havia dito para ele que ele havia humilhado o seu servo aquela vez, tomando-lhe a mulher. Ele disse: olha, você fez isso com o teu servo fora da sua casa, mas eu vou levantar alguém que vai te humilhar de dentro da sua casa. Ele sabia que a palavra de Deus estava se cumprindo, ele sabia que era Deus quem mandava. Não adiantava avisar, passar e arrancar a cabeça de Simei, não ia resolver. Não adiantava nada eles fazerem uma guerrinha que fosse ali. Deus tinha mandado que aquilo acontecesse. Sabe? Há uma coisa que nos traz profunda consolação: nada vai acontecer sobre as nossas vidas sem a permissão divina. Jesus falando no seu tempo: até mesmo os cabelos da sua cabeça estão contados. Até mesmo os cabelos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados. Você sabe o que é isso? Ninguém liga muito para fio de cabelo, a não ser, meus irmãos, quando por questões hormonais a mulher começa a perder muito cabelo, ela fica: veja, olha quanto cabelo, não é? E daí se preocupa, mas se preocupa com quantidade. Mas Deus vem e nos diz que Ele controla até os fios de cabelo que caem da nossa cabeça. Tudo está nas suas mãos, tudo está no seu domínio. Ou talvez você está passando por uma profunda provação, uma grande prova, mas consola o teu coração. Deus está vendo, Deus sabe o que está acontecendo, e isso acontece porque Deus deixou. Davi sabia que se Deus não deixasse, Simei não amaldiçoaria. Davi sabia que se Deus não deixasse, Absalão não roubava o trono. Davi sabia que se Deus não deixasse, ele não tinha que sair foragido. Tudo estava nas mãos de Deus. Oh, quanta consolação há nisso, meus irmãos. Sabe, as pessoas às vezes não se conformam com as coisas, é porque não entendem. Tudo está nas mãos de Deus, e Deus sabe mais do que nós das coisas. Deus sabe mais, Deus conhece todas as coisas. Primeira consolação de Davi era a soberania divina. Ele diz assim: deixa ele, o Senhor mandou ele amaldiçoar, deixa ele amaldiçoar. Oh, as coisas estão no controle de Deus. Talvez algo tenha te contrariado tanto, talvez algo tenha te oprimido tanto, mas saiba de uma coisa: Deus continua no controle. Deus conhece todas as coisas, Deus é soberano
nossas vidas. Deus, meus irmãos, só acontecerá conosco o que Deus permitir. Se Deus não permitir, você não morre. Se Deus não permitir, você não sara. Se Deus não permitir, nada vai acontecer com você. Mas se Deus permitir, as coisas acontecerão. E isso, meus irmãos, deve trazer consolação a nós. O Pai está olhando do alto, o Pai está controlando tudo, o Pai tem o poder nas suas mãos. Mas sabe, segunda coisa, você está passando por contrariedades, que esta palavra nos ensina: consola-te com a eternidade divina. Veja o que Davi falou: porventura o Senhor vai me ajudar e vai transformar em bênção a maldição desse dia. O Senhor vai me ajudar e vai transformar em bênção a maldição desse dia. O que Davi está demonstrando? Que Davi não decidia a sua vida por um dia só, que Davi não definia a sua vida por um minuto, por um segundo, que Davi não definia a sua vida por uma semana. Ele definia a sua vida pela soma dos dias, e ele sabia que Deus estava com ele todos os dias. Ele disse: hoje está acontecendo isso, mas Deus vai cuidar da minha vida e não vai deixar que isso permaneça, que isso se torne uma coisa eterna. Meus irmãos, nós devemos consolar os nossos corações com a eternidade de Deus. Ou o mundo passa, a Bíblia diz que o mundo se enrolará e se desfará como um cobertor pegar fogo, mas o nosso Deus está sempre no seu trono. O nosso Deus está sempre nos reinando poderoso. A eternidade de Deus. Hoje, o que te aconteceu te contrariou muito, mas foi só hoje. Você tem um Deus para todos os dias. Você tem um Deus. E quantas pessoas eles abandonam Deus por causa de um dia, ou abandonam Deus por causa de uma opressão de uma semana, ou abandonam Deus por causa de 15 minutos, não é, de opressão. Oh, meus irmãos, Deus é um Deus eterno. Hoje talvez te aconteceu uma coisa, mas Deus é glorioso e poderá fazer muito mais acima do que pensamos, meus irmãos, muito mais acima da nossa imaginação. Deus pode fazer pelas nossas vidas. Uma irmã de Alzinho uma vez estava endividada, muito endividada, e ela tinha um terreno lá no Mato Grosso. E daí fizeram uma campanha, a igreja estava fazendo uma campanha, a nossa igreja serve para pagar uma dívida lá em Minas Gerais. E o que a irmã fez? Ela estava endividada e Deus tocou no seu coração que ela tinha um terreno lá no Mato Grosso, e Deus falou assim: dê o seu terreno para a igreja. Ela pensou, mas era a única coisa que tinha, mas ela não relutou. Depois foi e entregou a escritura para o meu pai, para o pastor. Ele disse assim: olha, isso é uma doação para ajudar a pagar as dívidas, só vai ser preciso vocês ver alguém lá que venda e ajude a pagar. Ela entregou, meus irmãos, aquela escritura nas mãos do meu pai. Era um sábado, sei que se passou uma semana. No outro sábado tinha um sorteio do Supermercado Unidos e ela ganhou um carro zero que valia muito mais do que o terreno que ela deu lá no Mato Grosso. Olha, meus irmãos, as nossas vidas não se definem pelo instante, a nossa vida não se define pelo momento. Quem tem Deus sempre será abençoado, quem tem Deus sempre verá milagres acontecer, quem tem Deus sempre terá resposta, e o nosso Deus é um Deus eterno. Davi disse para Abisai: Abisai, hoje foi maldição, hoje foi ele jogando pedra, hoje foi ele levantando poeira, mas o meu Deus vai pagar com bênção a maldição desse dia. Deus vai me abençoar, Deus vai me abençoar para consolar o meu coração, Deus vai me abençoar para me exaltar por este dia. Olha, meus irmãos, devemos nos consolar com a eternidade de Deus. Olha, o teu chefe te prejudicou em alguma coisa, o teu chefe vive no máximo 80, 100 anos, você tem um Deus eterno
porque está cuidando da sua vida. Alguém lhe prejudicou em alguma coisa, alguém lhe fez mal em alguma coisa. Isso é uma coisa de hoje. Há um Deus glorioso cuidando de você, que jamais passará. Ele está cuidando da sua vida. Ele está cuidando. Meus irmãos, as coisas mudam. Quando eu entrei para trabalhar na Telesp, tinha uma mulher, ela não era crente, ela era espírita, e ela não gostava de mim. Desde o começo ela não gostou. Daí a minha chefe, na sessão, ela se converteu. E ela é nova convertida. Quando ela descobriu que eu era presbítero, às vezes no meio do trabalho assim, ela parava o que estava fazendo, ela colocava uma cadeira perto da minha e começava a perguntar da Bíblia e pedir conselhos. Eu dando conselho para... Um dia aquela chefe da outra sessão olhou de lá e disse: "Ai, que coisa, pedir conselho para um novato." Pedir conselho para um novato. Funcionário entrou esse dia, está lá a chefe dele, olha que juízo, pedindo conselhos para ele. Ela começou a me perseguir. E daí cada coisa, irmão, todos os dias eu via aquela mulher tentando, era um estágio probatório, tentou de todo jeito pôr na cabeça da minha chefe que devia me dispensar, e não, ela não dispensou. Passei o estágio probatório, continuei trabalhando, e aquela mulher sempre desejando o meu mal, mas aí, meus irmãos, quando eu fui chamado para trabalhar no outro emprego, e daí o povo, às vezes, quando é despedido, o povo diz: discurso, e pensar que eu não falava nada. Daqui a pouco comecei a falar, olha, que eu olhei assim para ela, estava com os olhos cheios de lágrimas, depois veio e me abraçou. Olha, meus irmãos, Deus é um Deus maravilhoso. A ruindade das pessoas, meus irmãos, os males que tramam são para um dia, 2, 3. Você tem um Deus pela eternidade que cuida da sua vida. E Davi sabia disso. Deus vai nos recompensar com bênçãos a maldição desse dia. Olha, meus irmãos, você deve consolar o seu coração com a soberania divina. Deve consolar o seu coração com a eternidade divina. Hoje aconteceu isso. Me lembro quando nós trabalhávamos com malharia, e nada dava certo, nós estávamos muito mal, e trabalhava eu e meu cunhado, eu numa máquina, ele em outra. Eu um dia nós estávamos muito ruim mesmo, muito ruim de dinheiro, muito apertado, endividado. Eu estava numa máquina e outra. De repente eu parei assim, olhei para ele, ele olhou para mim e disse assim: olha, mas Deus ainda vai nos dar grandes coisas. Deus vai cuidar das nossas vidas. E meus irmãos, e realmente Deus cuidou. Não se preocupe, a maldição em um dia, a maldição em 2, em 3, mas há um Deus eterno que tem bênçãos para a sua vida. Há um Deus glorioso cuidando de você. Meus irmãos, a terceira coisa que deve nos consolar quando estamos enfrentando contrariedades é o quê? Consola-te com a amizade divina. Simei não era amigo de Davi. Simei queria ver Davi morto, mas Deus queria cuidar da vida de Davi. Nós devemos nos consolar. Davi disse assim: ele tem bênção, ele tem maldição, jogou maldição e pedra sobre mim, ele tem poeira para levantar, mas Deus tem bênção para pagar a maldição deste dia. Deus é meu amigo, Deus está comigo. Davi sabia que, embora ele tivesse fracassado no passado, ele estivesse passando por aquele momento, ele continuava sendo amigo de Deus. Quando uma criança ela vai brincar no quintal e ela suja a roupa, ela vem para a sua mãe, não é por causa que ela sujou a roupa que a criança diz, que ela diz para a criança: você não é mais meu filho de maneira nenhuma. Ela apenas recolhe a criança, vai lhe dar um banho e coloca outras vestes. Em nenhum instante passa na sua mente que porque se sujou a criança deixou de ser seu filho. Creia que assim acontece na mente de Deus também. Talvez você já fracassou na vida, talvez você foi infiel a Deus em algum momento, mas Deus é o teu amigo. Deus é o teu amigo. Deus é o teu amigo. Ele pode transformar em bênçãos as maldições que colocaram sobre a sua vida. Davi sabia que ele tinha Simei como
adversário, mas tinha Deus como seu amigo. Deus era o seu amigo. Console-se com a amizade divina. Minha mãe, meus irmãos, sempre digo aqui, minha mãe nos ajudou de uma maneira simples. Minha mãe tinha um evangelho muito simples. A gente ia sair para a escola, ela dizia assim: olha, Deus é o seu pai e Jesus é o seu irmão. Amém. Deus é o seu pai e Jesus é o seu irmão. E meus irmãos, quantas vezes as coisas vieram tentar nos desanimar, mas eu me lembrava disso. Deus era o meu pai, Jesus era o meu irmão. Deus era o meu pai, Jesus era o meu irmão. Oh, Deus não é um Deus distante como muitos estão dizendo. Também pelo contrário, Deus não é um Deus que se mistura com a árvore, está no gato e no cachorro. Não, Deus é uma pessoa bendita e gloriosa, que se une à tua pessoa, que ama a tua pessoa, que consola a tua pessoa, que exalta a tua pessoa, que protege a tua pessoa. Deus é o teu amigo. Deus é o teu amigo. Davi sabia disso, se nem era inimigo dele, mas Deus é o seu amigo. Consola-te com a amizade de Deus. Pastor Aprígio, muito amigo do meu pai, quando aconteceu uma bênção para uma vitória, abraçava meu pai e dizia: aí minha irmã, meu Jesus é meu Jesus, meu Jesus é meu Jesus. E ele estava certo. Você tem um Jesus glorioso. Jesus é teu, meus irmãos. Há muita gente que está dizendo que Jesus é dele, mas Jesus não é. Jesus é daquele que ele entregou a sua vida, e você entregou a sua vida a ele. Jesus é seu, Jesus é seu amigo, Jesus é o seu protetor, e você deve confiar assim. Mas meus irmãos, quando estamos passando por contrariedades, devemos nos consolar com o quê? Ele diz: olha, nós devemos nos consolar com a capacidade de Deus. Veja o que ele diz. Ele diz assim: olha, porventura o Senhor olhará para a minha miséria, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. O que ele acreditava? Que Deus tinha uma capacidade gloriosa. Deus podia transformar maldições em bênçãos. Deus podia, meus irmãos, mudar destruição em edificação. Deus podia mudar tristeza em felicidade. Quando adentramos a tribulações, nós devemos nos consolar com a capacidade de Deus. Nietzsche veio com uma filosofia de que Deus estava morto. Deus não existia mais, Deus estava morto. E o mundo seguiu o seu rumo. O mundo seguiu o rumo dele independente de Deus. E o rumo do mundo, às vezes ele falava de uma vontade de potência, um poder que o homem tinha em si mesmo, um poder bom. E às vezes em suas obras ele demonstrava uma total desilusão com o ser humano, meus irmãos, e afirmando que Deus está morto. Não há bobagem maior que esta, meus irmãos. Não há coisa mais tonta para se escrever. O nosso Deus está vivo e glorioso. O nosso Deus, meus irmãos, é um Deus capaz de fazer qualquer coisa. Quando Nabucodonosor foi jogar os jovens na fornalha, ele disse assim: olha, é verdade que vocês não vão adorar a estátua que eu edifiquei? É o seguinte, já toquei a música, todo mundo se prostrou, e vocês, seus 3 cabeças duras, vocês ficaram de pé, me desafiando. Vocês têm noção do perigo? Vocês têm noção do que eu represento? Ele disse: é o seguinte, eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. Eu vou mandar a orquestra tocar música. E se vocês não se curvarem diante da grande estátua que eu edifiquei, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo ardente. E escuta aqui, eu quero ver o Deus que pode vos livrar da minha mão. Eu quero ver que Deus vai tirar vocês da minha mão. E meus irmãos, aqueles jovens eram crentes de verdade, jovens, mas jovens cheios de juízo. Eles olharam para ele e disseram assim: olha, rei, o nosso Deus pode nos livrar da sua fornalha, mas se ele não livrar, sua fornalha não muda a gente de opinião.
nós não vamos servir aos teus deuses. Mesmo que Deus resolva nos matar, nós vamos morrer de pé. Nós vamos morrer de pé. E não vamos servir aos seus deuses. Ó, meus irmãos, então aqueles jovens foram condenados e jogados dentro da fornalha de fogo ardente. E o rei quis ver, porque os reis, meus irmãos caldeus, eles gostavam de ver as suas ordens cumpridas, e cumpridas com o máximo de crueldade. Ele quis ver aquele espetáculo daqueles homens carbonizados por uma fornalha aquecida 7 vezes mais. E ficou olhando, que nem quando alguém está assistindo o jogo na televisão, e ficou olhando. E quando os jovens caíram, ele contou, tinha 4. Contou de novo, tinha 4. Ele disse: que coisa estranha, o fogo diminui pessoas, acaba com pessoas, e agora o fogo aumentou pessoas. Nós não jogamos 3, mas lá tem 4, e o quarto é semelhante aos filhos dos deuses, está caminhando pelo meio deles. Oh, meus irmãos, esse é o nosso Deus, um Deus capaz de fazer qualquer coisa. Aqueles moços sabiam disso. Ele disse: o nosso Deus pode te livrar, nos livrar das suas mãos, mas se Ele não fizer isso, nós estamos decididos, nós vamos servir a Ele sempre. Ele pode livrar. Oh, que dia glorioso! Tive uma oportunidade de assistir. Oral Roberts já está com o Senhor, morreu faz alguns anos, mas eu tive a oportunidade de ver um sermão dele, em que ele pregou sobre esse texto, e ele repetia: Ele pode livrar, Ele pode livrar. E pessoas no auditório eram curadas das suas enfermidades, pessoas experimentavam o poder de Deus. Meus irmãos, o nosso Deus pode livrar, o nosso Deus pode mudar a sorte, o nosso Deus pode fazer qualquer coisa, pode fazer. Consola-te com a capacidade de Deus. Você não pode nada. Davi não podia nada, meus irmãos, mas ele sabia que tinha um Deus que podia, um Deus que podia pagar com bênção a maldição daquele dia, um Deus que podia mudar a tristeza em gozo, em alegria e em felicidade. Consola-te nas provações, consola-te nas contrariedades da vida, com estas verdades gloriosas de Deus. Teu Deus é que manda, Ele é soberano. Teu Deus é teu amigo, teu Deus é teu amigo. Consola-te com a amizade de Deus, consola-te com a eternidade de Deus. Coisas aconteceram para você hoje, talvez aconteçam até amanhã ou até depois, mas Deus estará como um sol, sempre brilhando sobre a sua vida. Olha, talvez você não está conseguindo nada, mas consola-te nesta noite que você tem um Deus que pode fazer qualquer coisa. Irmão Robson, muito amigo nosso, presbítero Amparo, um dia ele se endividou tanto, ele tinha um Opala diplomata, e aquele Opala ele vinha com ele já fazia muitos anos. Ele se endividou tanto que ele deu um Opala para pagar vários aluguéis, e ele ficou a pé. Mas ele era um homem de muita fé, muita confiança em Deus. E um dia nós fazíamos um programa de rádio, ele chegou a pé, falei: e o carro? Ele disse: dei para pagar as dívidas. Paguei 5 aluguéis. Paguei 5 aluguéis no carro. Ele disse assim: mas Deus vai me dar. Deus vai me dar outro carro. Deus vai me dar outra coisa melhor. E daí, meus irmãos, aquele dia fizemos um programa de rádio, ele foi embora. Depois ele disse: olhe por mim, que o fim de semana que vem eu vou visitar meus parentes lá em Atibaia, minhas irmãs, e eu vou lá visitá-los. Então esteja orando por mim, eu não vou estar no programa de rádio. E daí, meus irmãos, quando chegou o fim de semana, ele foi para visitar a sua irmã. E conversou, depois sua irmã me chamou para o quarto e disse assim: Robson, eu ganhei esse dinheiro. Meu patrão era um homem muito rico. Ele disse: ele me deu um pacotinho com dólares. E ele disse: esse é um presente para você, porque você trabalha comigo há tanto tempo. Você sempre foi uma pessoa muito leal. E esse é um presente para você. Mas quando eu peguei o presente, uma voz me disse: não é seu, dê ao Robson. Não é seu o presente, este é um presente para o Robson. E daí eu fiquei
fiquei assim, mas ele deu um presente para mim, não pode ser um presente para o Robson. Mas a voz falou de novo no meu coração: este é um presente para o Robson, porque eu quero ajudá-lo. Ela falou: então você está aqui, eu estou te entregando. Este é um presente que Deus disse que deveria te dar. E entregou para ele. Dava um carro 3 vezes melhor que o que ele havia perdido. Ele comprou dinheiro, foi, trocou e comprou um carro chique. Ora, meus irmãos, Deus pode mudar a sorte. Confie na capacidade desse Deus, console-te com isso. Davi disse: ele pode nos pagar com bênção a maldição deste dia. Prossiga confiando em Deus, a sua vida está nas mãos dele, ele sempre estará ajudando você. Vamos nos colocar de pé.